Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui com vocês. Hoje eu tenho uma convidada aqui especial. É a mulher mais linda da face da terra. Então, já viu como é que vai ser essa célula, né, irmão? Então, eu quero convidar você a se preparar aqui hoje. Já aproveitar aí, já deixa o seu comentário aí no chat. Já vai compartilhando aí com todo mundo, com a família. Vai mandando no grupo aí da família todinha, tá, gente? Bota também aí, manda pro cunhado, tá bom? Manda para todo mundo. Sai compartilhando aí com todo mundo, que vai ser bom demais, tá bom? E hoje nós vamos falar um tema bem interessante, vamos falar sobre a tentação. E nós vamos falar sobre o episódio, né, da tentação de Jesus. Né? Você vai ver lá em Lucas capítulo 4, em Mateus capítulo 4, você vai ver isso também. Mateus 3 e 4, você vai ver uma história bem interessante, né? O relato bem interessante desse momento, desse episódio. E eu quero convidar você a agora ter toda a tua atenção agora, a colocar toda a tua atenção nesse estudo, porque eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, tá certo? Então, vou pedir a Aline para orar aqui para a gente, tá? Para a gente dar início a essa célula. Abre teu coração aí. Fique atento que Deus vai falar com você nessa noite através dessa célula, tá bom? Vamos orar, mano? Primeiro dá um oi para a galera aí, para todo mundo. Boa noite, galera. Eu estou muito feliz de estar participando, apesar de estar nervosa, mas eu me sinto muito honrada, tá? Espero que tudo que seja dito, vocês possam entender, que o Espírito Santo possa revelar ao seu coração, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigada por esse dia, obrigada por essa oportunidade, que tudo que nós venhamos a falar, a conversar aqui, seja esclarecido pelo Seu Espírito, que visite cada pessoa que está assistindo, que elas possam entender de forma simples tudo o que vai ser dito aqui nessa noite, Pai. Te agradeço pela oportunidade, que o Senhor possa estar nos conduzindo nesse estudo. Essa oração que eu faço, grata, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. E para começar a agitar aí o chat, tá? O nosso chat aí, eu vou deixar uma pergunta aqui pro pessoal, uma pergunta bem interessante. Polêmica, mas eu vou deixar, não é polêmica, mas eu vou deixar uma pergunta assim, em sua opinião, o que é tentação? Na sua opinião, o que é tentação? E uma outra assim, tentação é pecado? Tentação é pecado? Então são duas perguntas aí. Na sua opinião, o que é tentação? E a outra é: tentação é pecado? Vamos conversar um pouco sobre isso aqui essa noite, tá? E meu amor, amore mio. Para de graça. Vamos conversar um pouco sobre isso aqui, porque quando a gente ouve a palavra tentação, né? Nós vamos para dois episódios bíblicos, né? Dois episódios bíblicos vêm à nossa mente, não é? O primeiro é a tentação, que é a queda do homem, né? Que está registrado lá em Gênesis capítulo 3 até o versículo 24. Se você botar aí na sua Bíblia, aí, pega a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 24, vai relatar a queda do homem, a tentação do homem. Então, nós vamos ter essa história lá, e nessa história desse episódio, né, o diabo ele tenta Eva, né? Eva. Foi Eva, querido. Brincadeira não, tinha que ser a Eva. Eu não vou nem falar o que veio na minha cabeça. Deixa quieto. Vocês sabem, né? Mulherada sabe, toda mulherada deve ter pensado a mesma coisa. Corta. Então, o diabo tenta Eva, né? E oferece a possibilidade a Eva de ter os seus olhos abertos, né? De ser como Deus, de conhecer o bem e conhecer o mal. E aí, o que acontece? Eva, deixar bem claro aqui, Eva cede à tentação. Eva cede à tentação, né? Desobedecendo uma ordem direta do Criador, uma ordem clara, direta do Criador. Então ela come do fruto, né, da árvore proibida, e dá também ao seu marido, né, Adão, coitado.
Ah, tadinho. Não sabia de nada. Não sabe de nada, inocente. Estava lá deitado, com a cabeça na pedra. E aí Eva veio e falou: come isso aí! Ah, foi desse jeito que a Bíblia relata. Come isso aí! Aí o Adão foi, né, comeu. E aí deu ruim para todo mundo, irmão. E aí, né, os olhos dos dois, de fato, são abertos, né, e eles passam a conhecer o bem e o mal, né? Só que eles também passam a experimentar a corrupção e a morte, né, na sua existência, né? Então aqui nós temos um episódio, que é o episódio de Adão e Eva. Ali já tem um relato da primeira tentação, né? Sim. E isso é um episódio que todo mundo já conhece, né? Você quer defender Eva, amor? Pode defender um pouquinho. A lazarenta da cobra ali só mostrou o pós, né? O contra ela não falou nada não, deixou quietinha, tadinha, da Eva. Mas enfim, ela foi tentada e caiu, cedeu às tentações, os argumentos em qual ali o diabo estava usando, como é que eu vou dizer? Enfim, chamou a atenção dela a ponto dela querer desejar comer aquilo ali. Interessante é que chamou a atenção dela para algo que parece que ela vislumbrou aquilo, né? De ser igual, né? Sim. De ser igual a Deus, né? Na verdade, de conhecer o bem e o mal. Não é ser igual a Deus em poder, mas ser igual a Deus em conhecimento. Exatamente. Então ela acaba cedendo. Né? Automaticamente seu marido, porque com certeza ela não foi dessa brincadeira como você falou, come, vai, não. Mas ela também passou esses argumentos, essas coisas na qual o diabo tinha dito, e ele também se permitiu desejar ter o mesmo conhecimento que Deus, a ponto também de comer o fruto. Verdade. E tem o segundo episódio, né? Um outro episódio é a tentação de Jesus, né? Que está registrada lá em Mateus, Marcos e Lucas, né? Esses 3 evangelhos relata esse episódio, né? E nessa história o diabo também é um dos personagens, né? Que o diabo é um mesmo personagem tentando agora, de uma certa forma, Jesus, atuando como tentador. Tentando mais uma vez, né? Mais uma vez. Só que ele tem um final diferente, né? A diferença do primeiro episódio entre Adão e Eva é diferente desse episódio agora. O final agora não é a favor dele. Jesus ele não cede. Jesus ele não cede à tentação do inimigo, mas ele resiste através da palavra de Deus. Jesus conhecia o seu Pai. Jesus tinha um nível de intimidade, de relacionamento com o Pai muito grande e fez com que ele resistisse às artimanhas, né, à intenção do diabo. Então ele consegue resistir isso, né, usando-se da palavra de Deus, né? É interessante porque a gente acabou de falar aqui que Adão e Eva eles queriam o conhecimento que Deus tinha. Foi essa tentação do diabo para eles, né? O argumento do diabo para eles. E agora você fala que Jesus resistiu porque Jesus conhecia o Pai. Exatamente. Então isso fortaleceu ele em todos os argumentos que o diabo tentou comprá-lo, tentou fazer com que ele caísse. Exatamente. Interessante que Adão e Eva pecaram no jardim. Jesus resistiu no meio do deserto. Né? Adão e Eva caíram no jardim do Éden, no lugar que Deus preparou para intimidade e relacionamento. Jesus resistiu no meio do deserto e ainda nada favorecendo as circunstâncias, a situação dele, fome, a condição física dele, que a gente vai falar sobre isso, né? Então assim, por causa da derrota dos primeiros, né, toda a história da humanidade foi manchada pelo pecado, né? Foi afetada pelo pecado. Por causa do triunfo do último, né, a possibilidade de vitória sobre o pecado e de uma vida livre de corrupção e da morte é colocada à disposição
da gente agora. Isso que é mais interessante, né? Então, o que nós podemos aprender sobre o episódio, né? Sobre essa tentação de Jesus, sobre esse episódio da tentação de Jesus? Que lições nós podemos tirar desse episódio? E é sobre isso que a nossa célula hoje vai falar um pouquinho, né? Sobre esse episódio, sobre essas lições que nós podemos aprender aqui hoje nessa célula, né? Então, que o Espírito Santo hoje nos conduza ainda mais e nos leve em direção ao conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então, vamos lá para o texto base? Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Nós vamos ler aqui rapidinho para você. Vou pedir a Aline para ler. Caio vai botar aqui para mim. Foi? Tá bem. Ih, meu pescoço não vai, gente. Do 1 ao 11, né? Eu tô com um torcicolo aqui ferrenho. Vai lá, amor. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles os sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e anjos vieram e serviram a Jesus. Olha que texto maravilhoso, né? Então já quero deixar uma pergunta aqui para você. Preste atenção. Para mim? Para o pessoal de casa. Você esperava que as tentações cessassem após a sua conversão a Jesus? Será que você que está em casa aí esperava, poxa, eu pensei que depois que eu aceitasse Jesus, o diabo ia parar de me perseguir, né? Ia cessar as tentações. Ou poderia achar que você teria força suficiente para resistir todas. Exatamente. Ia ser invencível a todas elas. Exatamente. Mas essas perguntas aí você pode ir respondendo aí no chat aí, tá? Vai respondendo que depois a gente vai lendo todas elas aí, tá? A gente não vai falar aqui ao vivo, mas a gente vai acompanhando o chat aí, tá bom? Então olha só, o texto é o seguinte: após ser batizado, né, por João Batista, Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Ele é conduzido ao deserto para ser tentado, para ter um encontro lá com o capiroto, com o Satã lá, o Satanás, miserento, né? E aí ele é provado, né? O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser provado, para ser testado, né? E antes de ser tentado, Jesus passou 40 dias e 40 noites naquele deserto. Uma quarentena radical, né? Em jejum. Então você vê, Jesus foi tentado depois de 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, sem comer. Nem beber. Nem beber. 40 dias. Tenso. E aí depois desses 40 dias, o filho da mãe lá do diabo lá, sem vergonha, ele se materializa lá na frente de Jesus lá e começa a tentar Jesus. Tentar, enfim, deve ter pensado que ele estava vulnerável, né? E que seria fácil para
cair na tentação. Exatamente. Mas, depois disso, né, o diabo, depois de passar esses 40 dias e 40 noites, o diabo se aproximou de Jesus, né, e tentou. Agora, vamos pensar um pouco, qual era o quadro de Jesus naquele momento? Como que Jesus estava naquele momento? Qual era o quadro dele? Vamos pensar um pouco sobre isso. O primeiro, ele era ungido e cheio do Espírito Santo, certo? Certo. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e Lucas 4, versículo 1. E também, ele era consciente e convicto de quem ele era. Né? Quem ele era? O Filho de Deus. Não é? Isso aí. Então, você vê o diabo logo na primeira tentação, o diabo já tentando colocar em xeque a identidade de Jesus, né? Ele tinha acabado de ouvir, logo após o batismo, você é o meu filho amado em quem tenho muito prazer, né? E uma outra coisa também, ele estava em um período intenso de busca pelo Pai, né? De busca ao Pai. Ele estava num ritmo, na verdade, num período de busca, de intimidade, de relacionamento com o Pai intenso. Você vai ver lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, né? E daí, a partir disso, amor, vão ocorrer 3 testes aplicados pelo diabo a Jesus. 3 testes. Vamos eles. E nós vamos ver os 3 testes agora, não é? Vamos lá. Qual é o primeiro? O primeiro teste, a primeira tentação. Qual é o versículo? É o primeiro aí, ó. O que ele diz aí? Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mande que essas pedras se transformem em pães. O que a gente aprende aqui, né? O diabo, ele é tão miserento. Sabia que ele estava morrendo de fome, morto de Caramba, fome. 40 dias sem comer. A gente fica meia hora. Meu Deus, a gente faz um jejum de um dia, ou então jejum de meio-dia, né, Caio? Jejum de meio-dia. Já não aguenta, tô morrendo de fome. Quando chega no final, o humor muda, tudo muda, você não tem paciência, você não quer fazer nada. Você come até pedra. Pô, bota um chuchu ali na tua frente que você acha que é morango. Você fica com a fome de 100 crente. Destrói tudo que vem pela frente. Dieta? Meu Deus. Aí Jesus agora estava 40 dias e 40 noites, o diabo vem e ele aplica o primeiro teste, que é o seguinte: olha, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Então, aqui na primeira tentação, o diabo coloca em dúvida primeiro a identidade, a filiação divina de Jesus, né? Sim. Jesus é o Filho de Deus. Então, ele está desafiando aqui a realizar um milagre que ia satisfazer a sua própria necessidade, que era a necessidade de comida. E para comprovar também que ele era filho. É isso aí. Não é verdade? Quantas vezes, né? Aí você vê o diabo aqui, quantas vezes nós negociamos, né? Nós negamos a nossa identidade de filhos de Deus por tão pouco. Trocamos, nós negociamos com muita facilidade. Jesus aqui, ele depois de 40 dias e 40 noites, agora cheio de fome, o diabo aparece para ele e fala assim: se tu és o Filho de Deus, ó, tem muita pedra que transforma ela em pão, cara, tu não é o Filho de Deus? Não é verdade? Sim, ele tenta argumentar, cara. Ele sabia que ele tinha passado por 40 dias sem nada, em jejum, sem comer, sem beber, enfim. E ele vai atingindo um ponto fraco. De primeira, ele não foi em qualquer outra coisa, ele não tentou outros pontos, ele foi naquilo que ele sabia que ele estava mais vulnerável naquele momento, que era a necessidade da comida, a necessidade do corpo. É isso aí. O nosso corpo, ele tem essa necessidade, e ele estava muito tempo sem satisfazer essa necessidade do corpo. Então, o diabo, ele sabia onde ele ia tocar, além da identidade que ele também já tinha acabado de ouvir, que era filho de Deus. Exatamente. E o diabo, ele aqui, irmão, você que está vendo a gente aí, o diabo, ele tenta gerar no coração de Jesus uma insegurança. Sim. Né? Orgulho, né? Se tu és... Quantas vezes o diabo, talvez, você na tua mente, soprou na tua mente assim: tu é crente mesmo?
né? Quantas vezes a gente tentou dar uma ajudinha para Jesus, para Deus, né? Dizendo assim, pô, tu é crente mesmo? Faz isso e isso logo, antecipa, faz logo. Tenta ajudar Deus. A gente vai tentando ajudar a Deus de alguma maneira, né? O diabo vai gerando uma insegurança no nosso coração. Pô, lá, tu é crente, tu vai para a igreja todo domingo, tu tá lá na célula, e aí, olha o que tu tá passando. Olha o que você está passando, que filho é esse, que Deus é esse, que pai é esse, que pai é esse, não é? Então o diabo ele tentou gerar no coração de Jesus uma insegurança, um orgulho, né? Ele diz assim, se tu és o filho de Deus, olha isso. Uma vaidade também, né? Que afronta, né? Além também do egocentrismo, né? O diabo estava fazendo Jesus olhar para a sua própria necessidade. Só para a sua necessidade. Exatamente, para os seus desejos, para as suas vontades. Cara, mata a tua fome, ó. Tu não é o filho de Deus, tu tem poder. É interessante, né? Porque se ele, no caso, se Jesus cedesse, ele ia satisfazer, como você falou, o egocentrismo. Só ele, mas toda a humanidade ia pagar de novo. Quer dizer, ia sofrer de novo a consequência, como sofreu na época de Adão e Eva. Exatamente isso, exatamente. Então, gente, aqui o diabo ele tenta fazer Jesus tenta colocar uma autonomia no coração de Jesus, né? Você não depende do seu pai. Você não depende do seu pai. Você é Deus também, cara. Você não é um filho dele. Você não tem poder. Faz o seguinte: transforma essa pedra em pão aí. Você é autônomo. Você pode fazer. Você tem autonomia para fazer, né? E Jesus então ele repreende o diabo. Ele repreende, né? Então Jesus nesse momento agora ele sabe quem ele é. Ele conhece, ele sabe da sua intimidade com o Pai, sabe o propósito, por que o Pai o colocou ali naquele lugar, passando por aquela tentação, por aquele teste. Então Jesus agora, ele responde, né? Aí vem a resposta, né? Vem a resposta de Jesus, né? E daí diz assim, está escrito, Jesus diz para o diabo, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Exatamente, Jesus vira para o diabo, dá-lhe um tapa na cara dele, meu irmão. Fala assim, nem só de pão viverá um homem, meu irmão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí Jesus vence o diabo ali naquela armadilha, né? Jesus não se permite. Tem domínio próprio, cair, né? Exatamente, e domínio próprio é um dos frutos, é um fruto do Espírito, né? Ele não se permite cair na armadilha do tentador, né? E ele rebate aquela tentação se utilizando da palavra do seu Pai, né? Sim. Das palavras do Senhor. A gente vê onde tem o conhecimento, o verdadeiro conhecimento do Filho. Ele primeiro tentou a filiação, né? A paternidade ali, a identidade dele. E aí ele mostra que ele conhece, ele é tão filho que ele conhece. Exatamente. E ele obedece. Exatamente. O interessante, eu aprendi esses dias, né? Uma coisa muito legal, é até que aquele pastor Douglas Gonçalves, do Dizascope, né? Ele falou uma coisa que eu até cheguei a comentar aqui um dia desse. Ele falou uma coisa muito interessante, né? Que quando Jesus estava ali para ser tentado, que o diabo diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? E Jesus responde, né? Nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Jesus utiliza a espada do Espírito, né, que é a palavra, né? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Lá em Efésios capítulo 6 vai dizer isso, é a palavra de Deus. Então, quando Jesus utiliza essa espada, Jesus não está utilizando ela simplesmente para atacar o diabo, né, ou para se defender, não. Jesus ali, ele mata a sua carne. Assim mesmo, o desejo, a vontade. Os seus desejos, suas vontades. Ele utiliza a palavra, não era para o diabo. Era para ele. Era para ele mesmo, né? Quem estava com fome... Era ele, não era o diabo. Era Jesus. Sim. Ele estava com fome. Então, ele diz aquela palavra, e aquela espada, que é a espada do Espírito, ela fere, ela mata o nosso desejo, ela mata a nossa carne. É como se Jesus estivesse matando os seus desejos
pela palavra de Deus. Bom, quem está com fome sou eu, não, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou aqui num propósito, exatamente. Finca essa espada em si mesmo. Exatamente, essa palavra, ela penetra na sua carne, na sua alma, né? A gente precisa aprender a colocar isso em prática, porque toda vez que a gente se lembra de uma passagem, toda vez que a gente se encontra nessa posição de tentação, a gente precisa lembrar da palavra do Senhor, do conhecimento dEle, da intimidade. E é nesse momento que a gente faz exatamente isso. A gente finca a espada em nós, matando o desejo da nossa carne e repelindo as tentações que o diabo vem para cima de nós. Exatamente. Eu estava afirmando ali assim, eu vou dar mais atenção às minhas necessidades espirituais, né? Eu vou dar mais atenção agora à vontade de Deus, à vontade do meu Pai, do que às necessidades físicas momentâneas, né? Sim. Ele sabia que o Pai já tinha, ele podia crer que o Pai já tinha preparado algo, já tinha preparado o suprimento necessário para ele, né? O suprimento que ele necessitava, que ele precisava. Então Jesus cria nisso. A segunda tentação, meu amor. Pô, quase me assustou aqui agora. Vamos para a segunda tentação? Você pegou aí a primeira? Então vamos para a segunda. Segunda tentação, qual é, amor? O teste. Qual é o versículo aí, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma coisa. Isso aí. E agora nessa segunda tentação, né, o diabo tira Jesus do deserto, leva ele, né, à parte mais alta do templo, não é? Lá de Jerusalém, e agora apresenta Jesus, né? Ele apresenta, na verdade, essa é a parte que ele tenta Jesus, né? Faz o teste de Jesus de se lançar, de se jogar, né? Naquele precipício, né? Então, duvidando mais uma vez da identidade dele. O diabo é sujo, cara, ele é podre, né? Ele já começa de novo colocando Jesus, tentando colocar uma insegurança no coração de Jesus, uma dúvida. Não consegui da primeira, vou tentar na segunda. Exatamente. Até eu conseguir, mas com ele, desculpa a palavra, mas ele se ferrou. E aqui ele coloca em xeque, né, a sua filiação, a paternidade do seu pai, de Deus, né? E ele agora desafia Jesus a testar: ele é teu pai mesmo? Você confia de verdade nele? Faz o seguinte, se joga daqui. Eu tenho certeza, se ele é teu pai mesmo, ele vai dar ordem aos anjos, né, para te resgatar, né, para te segurar, para te amparar, não é? Então Jesus mais uma vez o diabo sempre distorcendo a palavra de Deus, né? Você vê, né? O diabo, gente, ele conhece a palavra. O diabo, ele conhece a palavra de Deus mais do que a gente que é crente, mais do que a gente que é seguidor de Cristo, que é filho de Deus. Ele conhece a palavra, só que ele distorce a palavra. Ele conhece tão bem que ele faz isso. Exatamente. Ele conhece tão bem que ele sabe como ele vai distorcer, da forma que ele vai fazer para ele seduzir a mim e a você, a cair em tentação. Exatamente. E sempre distorcendo. É a estratégia dele, né? E aí Jesus agora, Jesus cita a palavra de Deus, mas não no sentido, mas não distorcido, né? Ele cita a verdade, né? Com a confiança. Sim. Então a confiança de Jesus na proteção e cuidado do Pai, ela é atacada, mas mais uma vez o diabo tenta semear dúvida e orgulho no coração de Jesus, né? E qual é a resposta de Jesus? O diabo distorce, tenta Jesus distorcendo a palavra, e agora Jesus retorna para ele com a palavra de novo, né? Agora só que dessa vez a palavra que é a verdade, a palavra na verdade, né? A verdadeira versão. Isso aí. Porque o diabo ele vem com a versão falsificada, né? A fake news. A fake news, exatamente. E Jesus vai lá e fala: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Cara, eu não sei como o diabo continuou insistindo, porque Jesus, ele mostrava a palavra verdadeira, ele estava tão alicerçado, tão fincado, tão enraizado, que,
cara, não adiantava nada. Ele tinha plena convicção de quem ele era e de quem o Pai, de quem Deus é para ele. É verdade. Interessante que o diabo diz assim, ó, pois está escrito, ó, te joga daqui para baixo, se joga lá embaixo, né? E aí o diabo diz, ó, pois está escrito. Sim, sim. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Não, ele cita o versículo correto. A aplicação que ele faz em cima, que é totalmente mentirosa. Exatamente, é distorcida. Isso aí. Né? Então agora Jesus ele também devolve, né, na mesma moeda, ele responde na mesma moeda do diabo, diz assim, também está escrito. Sim. Mas também está escrito, né? Então aqui ele joga a máscara do diabo no chão, né? A interpretação e aplicação incorreta que o diabo faz daquele texto bíblico, né? Então o cuidado do pai, ele não precisa ser provado. O pai não precisa mais de provas do cuidado e do amor que sente por nós. A sua maior prova de amor, a mais linda história de amor foi contada na cruz do Calvário. A nossa maior prova de amor é Cristo se entregando na cruz, é Deus entregando o seu próprio Filho. Sim. Por amor. E até isso Jesus nos ensina, né? Porque ele tinha tanta convicção desse amor, tanta certeza, que ele não ficava questionando, perguntando, Deus, será que tu me amas? Até que ponto tu me amas? Quanto tu me amas? Não, ele sabia que ele era amado, isso bastava. Era algo que não precisava ser questionado, nem posto à prova. Tanto que o diabo, ele enfim, todas as suas tentações ali se frustram porque ele tinha plena convicção desse amor e desse cuidado. Não tinha como ele ceder, porque Jesus, ele tinha os olhos fincados no Pai, ele tinha plena certeza que o Pai o amava. Por isso ele resistiu. Vamos para a terceira? Vai, querido. Tentei dar um susto nela, mas não deu certo. Não funcionou. Terceira tentação, né? Vamos começar pelo teste. Qual é o texto aí que está aí? Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Então agora, nessa terceira tentação, né, o diabo leva Jesus para o monte mais alto e mostra a glória dos reinos de todo o mundo, né? O diabo coloca Jesus no monte mais alto e mostra, tá vendo esse mundo inteiro aí? Tenta na vaidade, né? Exatamente. Tá vendo isso tudo aí? Eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Então, de posse desses reinos, né, que foi entregue nas mãos do diabo através de Adão e Eva lá atrás, né? Agora ele oferece a Jesus em troca de adoração, né? Por um homem foi entregue às mãos do diabo o domínio, né? E agora o diabo está oferecendo a Jesus o seguinte: olha, se tu me adorar, eu vou te dar todos esses reinos, todos. Você só precisa se prostrar e me adorar. Olha isso, é muita ousadia, né? Demais. O diabo queria adoração. É muita sujeira. A mesma coisa que ele queria no céu. Ele via Deus sendo adorado, ele via Deus sendo a majestade de Deus, a glória de Deus, anjos, serafins e querubins em adoração constante a Deus, e ele era um dos anjos que era o chefe, né? Era responsável pela adoração, né? Ele era importante. Era um ser importante, era um ser de luz, né? Muito importante, responsável pela adoração. E agora ele tem a oportunidade de ter o Filho de Deus se prostrado diante dele, adorando. Olha isso, como é que o diabo é nojento, gente. O diabo é imundo. E aqui agora Jesus, o diabo agora se encontra na última tentativa e não perde tempo para provocar Jesus, né? Para fazer a sua provocação. Ele devia estar desesperado. Caraca, deve ser a minha última oportunidade, eu tenho que jogar com tudo, tenho que ir com tudo. E ele vai na vaidade, porque foi algo que ele fez com Adão e Eva, né? Exatamente. Aqui o diabo oferece uma facilidade de troca, né? Então, ele não precisaria morrer na cruz para readquirir a posse da terra. Isso seria dado em troca de uma simples adoração. Mentirosa, né? Brincadeira, né? Jesus, ao morrer na cruz, ele venceu
a morte, venceu o pecado. E a Bíblia diz que todo o poder foi entregue em suas mãos. Ele está assentado no trono. Diz que Deus, a Bíblia diz que o Pai o colocou no mais alto lugar. E agora ele é digno de ser adorado. Agora ele tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Aqui o diabo oferece uma troca, diz: olha, eu vou te oferecer esse mundo inteiro, você não vai nem precisar morrer na cruz. Esse sofrimento todo que vai vir para você aí, não vai ser preciso não, basta só você se ajoelhar e me adorar. Facilidade, não é? Tem muito crente, eu preguei na quarta-feira isso, tem muito crente que escolhe a facilidade, não quer sofrer as consequências, não quer sofrer pelo simples fato de se posicionar como seguidor de Cristo, se posicionar na verdade do Evangelho de Jesus, se posicionar pela palavra de Deus. Então ele cede às facilidades, porque obedecer é difícil. Sim. Né? Ir até o final por amor a Cristo é difícil, não é? E aí o diabo, ele coloca facilidade diante da gente. Ó, esse caminho aqui é mais fácil, te dá várias opções. Esse caminho aqui, ó, tem um atalho aqui, cara, você não vai nem passar por tudo isso não. Ó, lá na empresa lá, ó, você não precisa não, aqui, ó, tem esse caminho aqui, ó, e não precisa nem pagar isso não, ó, deixa ele procurar na justiça. E aí você abre mão do caminho que vai te dar mais trabalho, que vai requerer de você sacrifícios, um preço por um atalho, onde no final você vai estar na ruína. Exatamente. Qual é a resposta de Jesus? Tem uma resposta. Para de tentar me assustar. Tem a resposta. Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Olha só, agora Jesus rejeita a proposta e ordena que o diabo se retire, o tentador se retire, né? Citando mais uma vez as Escrituras, ele diz que apenas o Senhor é digno de adoração, só o Senhor é digno de louvor, né? Indiretamente ele mostra aqui que não tomaria atalhos para redimir a humanidade. Jesus decidiu não tomar um atalho, mas ele realizaria a vontade de Deus no que fosse preciso. Aquilo que Deus colocou no seu coração era a vontade do Pai, ele colocou no coração de Jesus, e Jesus fincou o pé nessa decisão em obedecer ao Pai. Exatamente. Até o final. Eu ia falar isso agora. Ele deixou claro ali de que não importasse o preço que teria que ser pago, a escolha já tinha feita e era a obediência. É verdade. E o mais interessante é que no final de tudo isso, o diabo se retira, vai embora, Jesus repreende o diabo. E os anjos chegam. Ele vai embora e os anjos vêm e servem a Jesus nas suas necessidades, não é? E aí, para a gente concluir, temos uma pergunta aqui para vocês, né? Quais são os momentos ou as áreas em que você está sendo tentado na sua vida? Eu aprendi uma coisa: é melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado. É melhor você confessar para Jesus uma tentação do que confessar um pecado. Confesse as áreas, fale para Jesus, fale para Deus as áreas na sua vida que você tem sido tentado. Talvez você tenha sido tentado no trabalho em dar aquele jeitinho para conseguir mais lucro, em dar aquela volta no cliente para conseguir um lucro maior. Talvez você está sendo tentado no seu casamento em trair a sua esposa, ou trair, né, o seu esposo. Talvez você está sendo tentado na igreja em abrir mão de princípios, valores. Talvez você está sendo tentado em alguma área da sua vida. Eu quero desafiar você a colocar diante de Deus. Não é pecado ser tentado. Todos nós somos tentados. Jesus foi tentado, gente. E Jesus passou por essa terra sem pecado algum, sem nenhum pecado. Exatamente. E ele foi tentado. Mas ele não cedeu. Ele é o nosso maior exemplo. Ele veio como carne. João diz que o verbo se fez carne, Cristo se fez carne, habitou entre nós, ele mostrou que podemos sim, pela presença do Pai, pela intimidade com o Pai, resistir às tentações do diabo.
Então talvez você está sendo tentado em alguma área, não é? É pecado ser tentado? Não, não é pecado. Eu aprendi uma vez, eu ouvi, eu acho que foi até esse pastor, acho que foi o Douglas Gonçalves, que o pecado ele começa na intenção. Quando você pensa, você já pode confessar para que não vire um ato. Nasce na nossa mente, passa para o nosso coração e depois vira um ato. Então, pensou, confessa, fale, rasga o verbo. É uma coisa que eu falo muito com os adolescentes: não tenha vergonha de falar para Deus o que você está pensando, o que você está sentindo, porque é Ele que vai te falar se aquilo ali é certo ou errado. Se você não tem essa vida de intimidade, de rasgar, de falar tudo que vem na sua cabeça e no seu coração, você nunca vai ouvir dele o que ele tem para você. Então, assim, é o momento onde você vai, sem vergonhas, falar para ele o que você está passando, o desejo que você está sentindo, a vontade que você está sentindo de fazer aquilo, e ele vai te ajudar a você resistir. Eu acho que isso é o pai. Esse é o pai e esse é o filho. É confiar, é aquele: pai, eu confio em você e eu estou passando por isso, eu estou sentindo isso. E aí é onde o pai vem e fala assim: calma que eu vou te ajudar. Interessante é que a tentação, né, ela foi um grande teste para a preparação de Jesus ao ministério. Jesus saiu do deserto, foi aprovado pelo seu pai para começar o ministério, para poder iniciar o seu ministério. E às vezes a gente tenta fazer as coisas sem a aprovação de Deus, né? Ou então às vezes a gente é tentado, nós somos testados e reclamamos porque estamos sendo tentados e estamos sendo testados. É porque, na verdade, quando somos testados, somos tentados, Deus está nos forjando para algo maior. Exatamente. É interessante, veio algo na minha mente agora, que Jesus passou 40 dias no deserto em busca de Deus, de fortalecimento, enfim, de tudo isso que a gente leu aqui. E nesse período de pandemia, nós passamos por quarentena e foi o período onde nós mais tivemos a oportunidade de estar perto dele. Onde tivemos mais oportunidade de conhecê-lo melhor, de nos abrirmos para ele, de nos revelarmos para ele. Foi nesse período de quarentena. Então você precisa ficar atento nas oportunidades que Deus está te dando de se aproximar dele. Sim. Porque o diabo, enquanto você estiver aqui nessa terra, o diabo vai fazer de tudo para te afastar do Pai. O diabo vai colocar em xeque a sua filiação, né? Vai colocar em xeque a paternidade de Deus. Falar: você não é filho, olha, você é pecador, faz um monte de besteira, que filho é você? Tu acha que pai, Deus vai amar alguém pecador assim, igual a você? O diabo vai sempre colocar em xeque a nossa filiação, sempre. A paternidade, sempre. Vai colocar em xeque a sua identidade. Então fique atento às oportunidades que você tem de se aproximar do Pai. É melhor confessar uma tentação do que confessar um pecado. Sim. Confesse as suas tentações, revele para Deus as áreas que você está sendo tentado, que eu tenho certeza que Deus está forjando você, está testando você. Quem é que nunca fez um teste, né? Imagina quando a professora chegava na sala de aula e falava assim: teste surpresa! O coração vinha Era um desespero, pelo amor de Deus. Eu ficava nervoso, tremia tudo. Eu falei assim: caraca, porque a surpresa, senão tinha faltado. Pois é, não é? E aí você faz aquele teste, por quê? Porque você precisa ser testado nas suas habilidades, testado nas suas convicções, na sua crença, testado em todas as áreas da sua vida. Você vai ser testado, você vai ser tentado. Então, encare isso como uma oportunidade de se aproximar de Deus. Vença a tentação pela palavra de Deus, matando os seus desejos, matando as suas vontades, certo? Quando o diabo nos tenta, o diabo ele ataca algumas áreas, por exemplo, nossas fraquezas e fragilidades, não é? Ele ataca a nossa identidade de filhos de Deus. Ele instiga, né, em nós o orgulho, a vaidade, a autonomia, a ganância, não é? Ele vai instigar na gente isso, né? Ele tenta nos tornar egocêntrico,
ele desvia os nossos olhos para as necessidades pessoais. Ele vai fazer sempre a gente olhar para o nosso próprio umbigo. Ele tira a nossa visão, o nosso foco também no outro, o olhar Isso que eu no ia falar outro. agora. Ele tira os nossos olhos do pai e da família, né? Porque nós somos irmãos, é uma família. Então, se a gente tira o olhar do pai, automaticamente a gente também não se importa com quem está do nosso lado. É verdade. E ele sempre vai usar a Bíblia para distorcer o significado. Sempre, sempre. Olha quanta gente está sendo enganada pelo diabo, e o diabo está usando a própria Bíblia. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, o meu povo, Deus vai dizer, o meu povo perece, está morrendo por falta de conhecimento. O meu povo morre por falta de conhecimento. Então, ele vai também desestabilizar a nossa confiança em Deus e na palavra dele, né? Ele vai sempre oferecer para a gente atalhos, cortar caminhos. Ele vai sempre oferecer uma maneira de dar uma ajuda para Deus, para a gente receber o nosso milagre mais rápido. Então a gente precisa tomar cuidado com tudo isso. E aí, né, como Jesus, nós devemos agir como Jesus agiu. Sim. Né? E qual foi a forma que Jesus agiu? Jesus procurou ser cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito. Não é? Sim. Ele foi ungido, ele estava cheio da unção do Pai, né, do poder do Pai, ele estava cheio do Espírito Santo, né? Ele utilizou as Escrituras da forma correta, na aplicação correta, da maneira correta, não é? Ele valorizou muito mais a comunhão com Deus do que as suas necessidades pessoais. Ele não colocou os seus prazeres, as suas vontades acima do seu relacionamento com o Pai. Isso que é legal, isso que é importante, né? Ele não estava preocupado em provar nada a seu respeito. Ele não estava preocupado em provar que ele realmente era Jesus, o Filho de Deus. Ele não estava preocupado em provar fazendo milagres. Ele não estava preocupado em provar para o diabo que ele tinha poder, que ele tinha autoridade. Ele não precisava provar nada disso, não é? Então, o diabo vai sempre tentar a gente, né? Na falta de conhecimento, né? Tá dizendo assim, poxa, você tá aí, cara, passando por um mau perrengue. Que Deus é ele? Depois você aceitou Jesus, tu só piorou. O diabo vai sempre distorcer as coisas. Sim. Vai sempre colocar a gente numa situação difícil. Parece que a gente vai estar sempre cercado, né? E Jesus sempre reconheceu a sabedoria de Deus, se submetendo à autoridade de Deus, à vontade de Deus. Então a gente precisa aprender com Jesus para resistir ao diabo, né? E Jesus nos ensina a resistir no conhecimento da palavra, porque ele resistiu, porque ele conhecia. Então, assim, o conhecimento não é só ouvir a gente aqui, não é só ouvir a pregação do pastor, não é só assistir vídeos no YouTube de pregações, não. Ter conhecimento da palavra é ter uma vida de intimidade, é saber o que ele tem para você, não o que ele tem para os outros, experiências de terceiros. Não, é o que ele tem para você, porque o diabo ele vai tentar os terceiros, mas ele vai tentar você também. Então você precisa estar ali, alicerçado, precisa estar convicto da sua fé, da sua identidade e tendo conhecimento da palavra, porque como foi com Jesus, ele tentou na palavra. Não vai ser diferente nem comigo nem contigo, ele vai tentar na palavra. Exatamente. É isso, gente. A Bíblia diz assim, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O grande problema é que a gente esquece a primeira parte, a gente só lembra da segunda, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem a primeira parte, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitar a Deus, querido, é deixar de lado os seus desejos, é deixar de lado as suas vontades, é deixar de lado os seus prazeres, é se sujeitar à vontade dEle, ao desejo dEle, ao que Ele quer para você. Então, quando você se sujeita a Deus, quando você coloca em Deus, o seu prazer em Deus, o desejo do seu coração é buscar o Senhor, estar em Deus, você consegue resistir ao diabo. E aí, querido, é o que vai acontecer, o que aconteceu aqui no episódio de Jesus. Ele fugirá
de vós. Tenho certeza disso. Amém? Amém. Amém. Tem mais alguma coisa para falar, amor? Tenho não, querido. Podemos encerrar? Podemos. Vamos encerrar essa célula hoje. O pessoal vai colocar uma musiquinha ali legal para a gente fazer uma oração aqui agora. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Eu vou pedir a Aline para orar para a gente aqui. Coloque diante do Senhor agora. Se você está com seus parentes aí junto com você, coloca em silêncio no teu pensamento. Coloca para Deus agora quais são as suas dificuldades, quais são as áreas que você precisa colocar diante de Deus. Você tem sido tentado, você tem sido em algumas provas, em alguns testes, você tem sido reprovado. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele quer perdoar você. Peça perdão a Deus e recomece, né? Se sujeite ao Senhor agora, né? Coloque seus desejos, suas vontades nas mãos do Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai te dar força e coragem para resistir ao diabo, tá certo? Amém. Line, ora aí pra gente, amor. Oremos. Pai, que palavra, que estudo, como aprendemos, Pai, essa noite. Somos gratos por todo o conhecimento que o Senhor derramou sobre nós essa noite. Obrigada porque o Senhor é um Pai presente, nos ajuda a resistir às tentações. O Senhor nos faz enxergar com clareza muitas coisas que acontecem e nos prova e nos mostra que não estamos só. O diabo, ele é sujo, ele vai tentar de todas as formas, Pai, fazer com que nós abrimos mão da nossa identidade, mas nós temos plena convicção de que o Senhor é o nosso Pai, e nós decidimos, Paizinho, e nós escolhemos estar contigo, independente do que aconteça, independente do que nós tivermos que abrir mão, nós te escolhemos, é a nossa escolha. Pai, eu não sei como está a vida de cada um que está assistindo essa célula. Eu não sei como que está a sua família, eu não sei como está seu coração, eu não sei o que eles têm passado, aonde o diabo tem tentado cada um deles, mas em nome de Jesus, que eles possam sentir-se fortalecidos essa noite, Pai, que eles possam confessar ao Senhor aquilo que está no teu coração, aquilo que está no coração deles, aquilo que eles têm vivido, Pai, as provações que eles têm passado, as tentações que eles têm sofrido. Em nome de Jesus, que cada um possa rasgar o seu coração diante do Senhor, te revelando tudo aquilo que eles têm passado. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa visitar cada coração, cada lar nessa noite, e que eles possam te buscar verdadeiramente, Paizinho, sem esconder nada do Senhor. O Senhor é Pai e nós somos filhos. E assim como os nossos filhos aqui, eles erram e eles vêm arrependidos, nós também nos direcionamos ao Senhor, arrependidos daquilo que nós fazemos de errado, que te desagrada. Então, em nome de Jesus, que cada pessoa ela possa estar indo ao seu encontro, Pai, abrindo o seu coração e revelando aquilo que está nele. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Amém. Amém, galera. Espero que você tenha curtido aí bastante esse estudo, aprendido bastante, tá bom? Nós estaremos aqui na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. Nossas células já retornaram, né? Então você procure o seu líder de célula, procure o seu coordenador. Você que é líder, procure o seu coordenador, tá bom? Nós já estamos nos organizando, as células já estão de volta. Em nome de Jesus, esse mês agora de setembro vai ser um mês incrível, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa volta das células, tá bom? No próximo domingo agora, às 10 horas da manhã, nós temos celebração, tá? E às 18 horas também. Você pode vir tanto de manhã quanto à noite, tá certo? Não precisa fazer rodízio não, irmão. Pode vir de manhã e pode vir à noite também, tá certo? Que Deus abençoe você. Tenha uma noite maravilhosa na presença do nosso Pai. Tchau, fica com Deus.